a gente começa a entrevista, então, com a nova secretária de Cultura de Campinas. Ela assume, né, no lugar, teve uma gestão interina aí, desde que a Sandra Ciossi deixou a pasta, e acho que foi a primeira baixa, né, do governo Dário Saad, e a Sandra deixou, então, a pasta da Cultura em função de questões pessoais, de acordo com ela, e aí a gente teve uma interinidade na pasta de Cultura, e a Alexandra, que estava lá na Secretaria de Desenvolvimento, aceitou, topou e chefiar a pasta de Cultura. Alexandra, muito bom dia, muito prazer te receber aqui. Tudo bom? Tudo jóia. Eu agradeço a oportunidade, né? Olha, nós que agradecemos a tua presença. Alexandra, bom, você saiu lá, deixou a pasta do desenvolvimento e assumiu a cultura. Assim, a Rose, né? A Rose é a fofoqueira aqui do programa. Eu vou falar isso porque imagina que isso, né? Assim, mas ela falou que a coisa lá estava meio quente. A Rose gosta de pôr fogo no parquinho. Ai, gente. Mas você achou legal deixar o desenvolvimento para ir para a cultura? Como é que foi essa troca para você, esse remanejamento? Tá, gente, eu acho que eu tenho que ser muito sincera. Eu amei trabalhar no desenvolvimento, acho que tem a minha cara, eu tenho de atividade econômica, o turismo, ele fez muito parte dos planos do desenvolvimento econômico em todo esse período. Então, eu também não posso, não é uma coisa que vira uma chave e a coisa se transforma. Mas existia, na realidade, um convite, que eu acho que até é importante eu fazer o contexto. O primeiro convite que eu recebi, logo que meu pai tinha acabado de falecer, foi um momento muito, muito difícil para mim, e até de decisão se eu ficaria no governo ou não, porque não é segredo para ninguém que a gente tem uma família nós temos muitos negócios, e 8 anos para cá eu fiz essa opção para vir para o poder público, mas em detrimento de cuidar de outras coisas pessoais. E no falecimento do meu pai, eu recebi, fazia dias que ele tinha falecido, eu recebi esse convite, e eu não estava nem preparada para isso. Naquele momento eu não enxergava essa perspectiva, né? Eu não enxergava o que eu ia querer fazer do meu caminho. Então, eu acho que muito se especulou até por isso, porque houve o convite, eu falei não, porque aquele momento, esse convite não fazia sentido para o momento que eu estava vivendo, apesar de ter ficado extremamente lisonjeada, lógico, né? Quando alguém enxerga em você uma possibilidade para assumir uma secretaria do tamanho que é a Secretaria de Cultura, que sozinha, sem o turismo já era um universo, né? É lógico, eu fiquei lisonjeada. Eu acredito que o meu nome era um nome que tinha uma certa convergência, né? Mas naquele momento não fazia sentido para mim. O tempo passou e aí eu já tinha falado não, mas as pessoas continuavam vindo na minha sala, assim, e aí, você vai aceitar? Eu falei, não, já falei não. Então teve realmente muito comentário, porque em que pese eu não falei para as pessoas. Aqui na prefeitura as paredes têm ouvidos, então muita gente soube que eu tinha recebido o convite e ainda achavam que existia uma possibilidade de eu aceitar, quando na verdade naquele momento eu já tinha falado não. E aí as coisas foram se desenrolando, eu consegui entender como é que ia ser meu trabalho, enxerguei que eu ainda
tinha eu tinha coisas a realizar, e eu acho que entendi com a minha família também, mas assim, as coisas estavam meio mornas, porque eu entendi que eles estavam buscando outros nomes, né, outras pessoas para ocupar. Porque quando você fala não, você fala assim, agora também não vou ficar pensando, porque eles devem estar buscando outra pessoa. E aí, por uma coincidência, num evento que eu fui participar no gabinete, surgiu o assunto de novo. Você não quer reabrir esse bate-papo? E aí era um outro momento. E aí eu falei, não, então vamos conversar. E aí eu tenho que ser muito sincera, eu tenho uma legitimidade com o turismo que eu reputo que fez parte que foi muito motivo porque o turismo teve a relevância que teve. Eu tenho uma aceitação no mercado, eu conheço o que eu estou falando, é o que eu fiz minha vida inteira, não só como empresária, mas assim, fui professora acadêmica na área de turismo mais de 15 anos, quer dizer, eu tinha uma legitimidade, e aí eu falava assim, gente, eu não enxergo eu ir para a cultura e deixar o turismo, não enxergo. Agora, o turismo, ele tem essa pluralidade de possibilidades, ele nunca vai deixar de fazer parte do desenvolvimento econômico quanto atividade econômica. Ele é gerador de emprego, de renda, mas também ele tem uma convergência com a área de patrimônio, com a área de museus, com a área de eventos, que na cultura é muito efervescente. Então eu ousei de fato dizer, eu vou, mas eu vou se o turismo for junto. E aí, como se diz, o não eu já tinha falado, então eu acho que foi uma coisa que fazia parte de uma verdade muito, muito, muito grande, não só minha, mas da equipe. E aí teve... Desculpa, estou falando bastante. Deixa eu te cortar, porque você pode falar, né? Mulher, quando se encontra, é um problema, né? Rose, antes, assim, eu falei que você era a fofoqueira do programa. Ela concordou. Isso é como vingança, gente. Eu quero falar para todos os ouvintes que o problema no microfone não era meu. O problema estava no computador da Zezé. Aí o Gil Kleber teve que se virar nos 30 para poder achar o problema e descobrir o problema estava lá. Então, como vingança por ter sido chamada de fofoqueira, na verdade, não é que eu sou fofoqueira, eu tenho informada. Essa semana, eu perguntei, o prefeito me ligou, eu falei, prefeito, não está acontecendo nada? Ele falou assim, se você não sabe, eu que vou saber. Não, Rose, agora eu vou te falar uma coisa, eu juro por Deus que eu fico pensando, eu falei, não é possível, como é que ela sabe? Você sabe tudo antes do que todo mundo aqui, mas é lógico que isso é o seu capital, eu acho que você está certíssima, mas que coloca a gente num fogo, é verdade. É verdade, né? Verdade. Mas, Alexandra, é assim... Eu acho que é seu papel, tá? É o meu papel, não tem jeito. Secretária, a senhora pegou aí dois setores que foram tremendamente afetados com uma Covid, que foi o setor de cultura. Eu sei que a senhora está chegando recentemente, assumiu a semana passada, mas já vinha acompanhando como diretora de turismo, havia um comitê, vocês conversavam juntos ali. Nós tivemos o ano passado aquela bolsa que foi dada para o pessoal de cultura, da lei da Aldir Blanc, e também tivemos os hotéis fechados, o comércio. Como que Campinas foi afetada pela Covid em relação a esses dois setores? Quais são os planos que vocês estão fazendo para a retomada dos dois setores? Porque eu fiz recentemente, eu e a Zezé entrevistamos uma produtora cultural, a Zezé, e ela disse que o povo estava passando fome, assim, de ter que distribuir cesta básica para os artistas, né? Como que está essa situação? A situação é calamitosa mesmo, ela é muito séria, e a gente se preocupa, porque eu vim acompanhando isso bastante forte dentro do turismo, mas a gente tem que lembrar que o setor de eventos é uma convergência dos dois setores, e que eu acho que é o setor
primordialmente que foi afetado, porque a gente não consegue imaginar nada nesse setor com uma retomada que de perto traga o que era a pujança do setor de eventos. E aí dentro do setor de eventos a gente tem os eventos corporativos que deram uma outra solução, quer dizer, as empresas não permitem que seus funcionários saiam para fazer eventos, por não colocá-los em risco. Então isso, houve o início dos eventos híbridos e alguns totalmente virtuais. Mas o que acontece é que tinha a gente tem, né, na verdade, nesses setores, mais um impacto de 52 setores que estão atrelados às atividades tanto da cultura quanto do turismo, e que não tem alguma possibilidade de atuar em outras coisas, né? Então, isso que é mais complicado, porque os hotéis, eles têm Campinas ainda, lógico, nada que se compare com a ocupação que a gente tinha na hotelaria, que era uma cidade sempre muito pujante, mas de uma forma ou de outra, eles se inscreveram para os benefícios emergenciais, mas o fato da gente ter muita empresa na cidade que não pôde parar, então as ocupações caíram muito, de 60% para 10%, mas são corporações, são empresas, né, que têm uma estrutura e têm um capital de giro para sobreviver por algum tempo, né? O centro de convenções do Royal, por exemplo, que é uma referência, né, eles fizeram um investimento milionário, ele ficou fechado. O último evento que ele fez foi em março de 2020 e não retomou até agora. Então é muito sério isso, porque é muita gente envolvida. Mas isso a gente fala de corporações que tinham um capital um capital de giro e foram, ao longo da pandemia, consumindo isso. E isso é um efeito cascata, porque as empresas passam a demitir e esses funcionários, eles não conseguem se recolocar. Porque, assim, se a gente está falando de um mercado que tivesse alguma parte dele ainda ativo, as pessoas vão migrando de um lado para o outro, mas não existe isso. E aí tem um segundo fator, que é aquela pessoa física, que é um MEI, que tinha lá sua produtora, ou é alguém dessa cadeia, né, da cultura, e aí eles não têm esse capital de giro, eles não têm isso, é a sobrevivência, eles já trabalhavam para sobreviver. Então a gente enxerga com muita preocupação. Houve mobilização interna dentro daquelas cestas também que a gente arrecadou, que foi mobilizada. Nós fizemos uma mobilização para os guias de turismo e para os produtores para tentar fazer uma ajuda, e a gente sabe que todas as associações também se mobilizaram, mas é muito, muito sério a possibilidade, assim, que a gente tem de ter muita gente que realmente não sobrevive, né? Você consegue enxergar uma saída rápida ou você acha que não? Como que você está vendo? Qual que é o teu planejamento? Rose, a gente entende que nós vamos ter que buscar o poder público, não pode se omitir, né? Eu acho que a gente sabe da nossa dificuldade, mas a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. E isso, já percebi que vai ser a tônica das demandas. A gente tem uma reunião, por exemplo, no Conselho de Cultura na semana que vem, e a gente sabe que essa vai ser uma cobrança muito forte. E eu estou preparada para receber essa cobrança, porque aí, o que eu acho? Que a gente tem que, como poder público, entrar para dentro das nossas responsabilidades e, com criatividade, enxergar qual é. A gente sabe que tem pandemia, a gente sabe que a saúde recebe, a gente está com contingenciamento, a gente está em fase, né, assim, com os decretos que nos limitam nas despesas, mas a gente não pode virar as costas. Então, assim, e isso é o que eu tenho feito desde o dia 1 com a nossa equipe. Vamos buscar, assim, atuações
onde é que a gente enxerga possibilidade, né? Eles têm demandas de talvez captar recursos de algumas outras dotações, mas olhando para os fundos municipais que têm alguns recursos e enxergar dentro da cultura onde a gente tem recurso e fazer esse caminho com cuidado e legitimidade, porque eu acho que também todo mundo sabe que o poder público tem limitações. Você está falando de uma possibilidade de um bônus ou você está falando de financiar projetos? De um auxílio municipal através de projetos. A gente não enxerga, a gente não tem essa liberdade de um auxílio pelo auxílio. Né? Porque isso, de fato, eu acho que a gente não enxerga nem como uma forma de fomentar o segmento. Todo o nosso trabalho, ele vai vir sempre numa curadoria daquilo que é o ramo que a pessoa atua. Então, sempre com editais que mostrem a nossa contrapartida, porque a gente também é auditado pelo Tribunal de Contas e a gente tem uma responsabilidade muito séria sobre aquilo que a gente vai criar, né? Então, eu acho que isso é uma possibilidade, mas sempre vinculado à produção, até o legado que a pessoa tem. A gente tem pesquisado e tem algumas coisas que a gente viu de possibilidade dentro do legado, né? E eu acho que isso é muito importante. Alexandra, assim, desde que a gente fez essa entrevista com essa produtora cultural, né, e também por conhecer atores, né, e assim, me solidarizar com a vida que eles estão tomando, eu vi que muita gente, por exemplo, eu conheço um cara que ele é ator e era cenógrafo, agora ele virou carpinteiro. Cenografia associa com isso, então eles estão rebolando para poder botar comida no prato de verdade. Mas uma coisa que eu pensei, né, e falei, nossa, será que isso é possível? A gente sempre tem os empreendimentos em Campinas e que prevêem contrapartida. Praça, sabe? Mas cultura também é contrapartida. É possível, isso vem sendo pensado, por exemplo, essas contrapartidas que empresas vão dar para o município em forma de praça, em forma dessas coisas, reverter isso para projetos culturais que sejam mostrados na internet, sei lá, aí eu não tenho ideia. Isso é possível? É uma coisa que tem conversa nesse sentido? Olha, a gente, na verdade, os TACs, eles sempre têm que ter algo material que seja, vamos dizer, que a gente possa criar um projeto e que para quem está dando a contrapartida, não seja simplesmente uma transferência de recursos para o município, porque isso não faria nenhum sentido, até porque cairia num caixa do município que tem aí todas essas limitações. Mas eu acho que, por isso que eu digo que a questão da criatividade nesse momento é a gente buscar que a gente quer que, por exemplo, esse recurso saia. Vamos imaginar que a gente consiga algumas opções de TACs que vão investir na área cultural, mas financiando aos artistas e aos produtores diretamente. A gente não pode fazer esse dinheiro passar a prefeitura, ela é o agente que faz a mediação, mas esse dinheiro não pode entrar no nosso caixa. Eu queria só fazer um comentário, que a gente tem estudado isso, inclusive existe um fórum brasileiro de secretários, do qual eu estou me inteirando, participando, né, que tá sendo estudada uma lei que se chama Lei Paulo Gustavo, que ela vem mais ou menos na linha da Lei Aldir Blanc, também que é uma lei federal, e que ela será muito bem-vinda, e a gente está participando dessas discussões, né? Isso é um desafio para a gente, porque a gente sabe que a gente tem que buscar isso, tem a responsabilidade municipal,
tem a estadual, né? Então, entendendo aí os recursos, às vezes, do PROAC, como é que a gente pode ajudar. E aí, no PROAC, na verdade, o que a gente faz é tentar encontrar empresas que se encaixem em projetos para que a gente faça esse encontro com esses produtores. Não é recurso, a gente não pode ditar o que o PROAC vai fazer, mas muitos artistas captaram recursos do PROAC e não acharam as empresas para poderem executar. Então, a gente está ajudando, a gente está buscando enxergar, até porque a gente vem do desenvolvimento, a gente teve sempre muito contato com empresa, né? Então a gente está tentando ser esse fomentador. Eu não entendi, Alexandra, eu não entendi, pera um pouquinho, o PROAC é uma verba da prefeitura, do fundo? Não, o PROAC é uma verba estadual, que é uma verba do estado, que ela é uma contrapartida de ICMS. Então, teoricamente, o município não tem ingerência. Como que a gente acha que a gente pode ajudar? Quem já captou, a gente ajudar a apresentar empresas em que empresas que fazem arrecadação de ICMS, para que a gente possa fazer esse encontro, né? É uma verba estadual. A empresa, ela direcionaria parte da arrecadação do ICMS para esses projetos. Isso, e isso é uma coisa que o ICMS, como ele é sob circulação de mercadorias, ele não foi tão afetado como os serviços, que é uma arrecadação municipal, né, que a gente tem algumas fontes que são limitadas, mas assim, basicamente ISS e IPTU, e essa fatia do ICMS que vem para cá, daí ela não pode ser, tem que ser direto do ICMS do estado. Mas eles, às vezes, têm muita dificuldade de achar a empresa. Então, a gente pode ajudar nesse sentido. E aí, ir muito grande para cima dessas verbas federais, como essa Lei Paulo Gustavo. Bom, Alexandra, eu me lembro que você, no ano passado, assim, quando deu uma arrefecida na pandemia, você foi uma das pessoas que já apresentou os drive-in para cinema, né? Você já tinha uma série de projetos engatilhados. E eu fico pensando, se nesse momento você já está olhando para a pandemia, para um momento em que a vacinação vai estar, né? O Dória disse que até dia 31 de outubro, toda a população apta a receber o imunizante vai ter recebido. Você já está pensando no que vai ser quando essa população estiver vacinada? Olha, a gente está pensando muito sério nisso. Inclusive, eu sou uma otimista, a verdade é essa. Eu falo assim, realmente, a gente passou por isso ano passado, enxergando que nesse ano ia iniciar diferente, mas a gente precisa aqui no poder público de planejamento, e a gente não consegue fazer nada se lá em outubro a gente acordar para a vida e se ver em condição de realizar. Então, o meu papel aqui, junto com os meus diretores, é motivar toda uma equipe que está enxergando a pandemia ainda muito premente, ainda está enxergando as coisas muito nebulosas, criar um calendário, criar programações, como uma perspectiva. Então, nós estamos trabalhando, nós criamos já, um planejamento que eu já tinha feito no turismo, e nós estamos agora agregando, né, o departamento de eventos, unificando eventos da cultura e do turismo, criando um calendário para a gente poder fazer essa retomada, né? Isso é muito importante. E essa retomada, eu acho que ela tem que ser na medida, lógico, da segurança. Nossa prioridade sempre vai ser ouvir o que a saúde tem a dizer, o momento deles, né? Você sabe que eu era do comitê da Covid, e aí num certo momento eles brincavam: Alexandra, você é vida louca, porque tudo que eu queria, eu ia lá para tentar defender os setores econômicos, os setores culturais, tentar as aberturas. Então eles achavam que eu era assim, que eu estava propondo algumas coisas absurdas, e não é. A gente tem muito respeito pelo momento que está sendo vivido, mas por outro lado,
a gente não pode minimizar de que a vida está acontecendo fora dos nossos meios. E quando a gente faz isso de forma coordenada, a gente evita, muitas vezes, que as festas clandestinas se propaguem. Quando você provê uma atratividade, um atrativo, um evento com toda a segurança, e a gente tem muita gente comprometida a fazer isso com segurança, o próprio morador, entre ele numa festa clandestina e ele ir num lugar que seja de entretenimento com segurança, eu acredito que a gente vai dar opção. Então eu sempre digo, se a gente deixa tudo proibido, mas a gente vê que as pessoas estão saindo, a gente abre uma oportunidade para quem não está comprometido com o município. Então eu sempre digo, vamos chamar os setores e vamos fazer um pacto com eles, para que eles sigam, tal. Foi o que a gente fez com os restaurantes, né? E a gente quer estar com quem é sério, e tem muita gente séria nesse setor, que quer fazer com segurança, e é isso que a gente está propondo. A gente está fazendo uma proposta que é lógico que a gente tem uma hierarquia aqui de prioridades, então sempre a gente tem que levar esse calendário para o setor, para o comitê da Covid, né, que vai ter a saúde analisando, vai ter o jurídico analisando sobre o ponto de vista dos decretos, mas nós não vamos deixar de tentar, a gente não vai deixar de tentar de fazer o nosso papel. O governador falou, inclusive, em eventos controlados. O governador falou desses eventos previstos para o estado de São Paulo. Eu acho que ele deve ter dado uma adiadinha nisso, porque ontem na coletiva ele não falou nada disso. Ontem ele fingiu que estava tranquilo, mas a gente viu assim, uma peninha de preocupação na orelha dele. Mas nós estamos, já posso garantir que nós estamos nisso, nós já estamos nisso. Nos eventos técnicos. Tinha certeza. Já captamos para a cidade. Eu ainda não posso ter muitos dados, porque é lógico, como eu digo, a gente tem uma prioridade que é a prioridade saúde, mas nós já captamos um evento para a cidade que eu acho que vai dar, assim, um norte de... Porque o que é importante dos eventos testes? Eles vêm com esse endosso do Estado, mas o município tem que estar muito seguro de realizá-los, né? Então, sempre a decisão final é do município, através do Comitê da Covid, da Devisa, da Anvisa e de todos os órgãos que estão envolvidos, e a gente, como operação, como produção de eventos, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para realizar. Tá dentro das nossas metas. Aliás, fizemos uma reunião com a nossa equipe de eventos ontem sobre isso. Alexandra, e esse evento acontece que mês? Já tem data ou ainda não? A data original que eles solicitaram, ou quando eles fizeram o lançamento, ela era junho e julho. E a gente pediu para que o nosso fosse as últimas datas. Então, possivelmente mais para o final de julho. Mas bem claro de que isso acontecerá, tanto se o Estado entender que é momento, quanto se o município entender que é momento. Sim. Né? Mas a gente vai fazer, quer dizer, eu acho que mesmo que isso seja adiado, porque de fato ele não voltou a falar, pelo nosso lado, nós precisamos cuidar da parte operacional para no momento que a saúde disser pode fazer, todo a nossa parte esteja pronta, né? Esteja planejada. Tá certo. Bom, agora você já deu a manchete para a Rose, Alexandra? A cara dela. Na verdade, ela me deu duas. Ela me deu a da história desse evento e a história dos hotéis, de queda de 60% para 10%. Foi bem alto, né, esse índice, né? Muito. A gente vem monitorando isso muito de perto. Existe posso até mandar os dados para vocês, que eu acho que isso sempre... a gente faz um monitoramento em parceria com o Campinas Convention Bureau.
todos os meses da ocupação hoteleira. Ele não é identificado por estabelecimento, isso não é nem permitido, porque isso fragiliza um pouco, mas ele é por upscale, que são os hotéis de luxo, mid-scale e hotéis econômicos. E a gente faz 2 monitoramentos, né, que hoje é feito pelo Eros, que é o nosso diretor de turismo, que era o que eu já fazia, a gente continua fazendo. São 2 monitorias do FOB, que é o Fórum Hoteleiro, então ele monitora, se eu não me engano, 16 cidades no Brasil, então aí a gente consegue enxergar um comparativo, como é que está Campinas em relação ao Brasil, e a gente faz o monitoramento dos hotéis de Campinas com Campinas mesmo, mês a mês, né? O ano passado com esse ano, a gente tem um histórico bem grande, então todo mês é monitorado, e aí a gente vê também qual reagiu primeiro, aqueles hotéis que têm uma estrutura de lazer conseguiram ter um pouco de retorno, porque esse turismo regional está retomando, né? As pessoas não estão viajando longe, mas elas estão viajando para Águas de Lindóia, para Campos do Jordão. Alexandra, a gente tem aqui um ouvinte com o final 4532, que ele está dizendo assim: os eventos pequenos são os que os profissionais mais precisam que voltem. Esse tipo de evento, que é o que nós estamos falando, não interessa para 90% dos profissionais dessa área. Esse que é o problema, porque eles vivem de um volume de eventos que realmente é muito maior, né? Agora, o que eu falo, eu acho que a gente tem que encarar de frente, que é o que a gente tem. Então, vamos buscar aquilo que é possível fazer. Não vai atender a maioria das pessoas, a gente vai tendo que medir, né, essas demandas, e eu acho que a gente nunca vai conseguir resolver simultaneamente todos os problemas, mas eu acho que a gente tem que ir atrás de cada setor, porque cada setor tem uma particularidade. E aí eu queria comentar um pouquinho, e eu acho que, assim, Rose, até te dando como diz, a sua terceira pauta, né? Não é segredo para ninguém que existe uma gestão hoje que acontece dentro da cultura, e uma legitimidade de um conselho que é muito forte. E quem vai nos pautar né, nesse sentido, e vai fazer a pressão necessária, porque eu acho que a gente vive realmente do que o segmento precisa, e hoje esse segmento ele está organizado, então a gente não pode entender assim, e os artistas, a gente não fala com a pessoa física do artista. O artista, ele está, sim, legitimado através de uma representação formal da sociedade civil, que acontece através do Conselho de Cultura, que é muito poderoso, que tem um espaço muito grande aqui, e que o que eu posso dizer para vocês? Quem tem juízo sabe que tem que chegar com respeito, né, com delicadeza nesse setor, porque eu também preciso ganhar legitimidade, e eu vou fazer isso com todo o respeito que o setor merece. Se eu tenho, por um lado, uma legitimidade do turismo que estou trazendo, eu preciso conquistar uma legitimidade nesses outros setores, lógico que eu tenho noção que eles me enxergam como alguém outsider, né, que vem de um mercado que não é o da cultura. Se eventos que eu conheço muito, que eu atuei, né, mais de 20 anos, 25 anos na minha vida, ele é uma fatia do que a cultura é. Então eu preciso que as pessoas me abram a oportunidade para ouvi-las, né? Então a primeira coisa que eu fiz no dia, eu não tinha nem sentado nessa cadeira, eu pedi eles, eu quero falar com o conselho, e fiz contato com a presidente do Conselho de Cultura, fiz contato com o comitê da Aldir Blanc, fiz contato com a Associação dos Músicos da Orquestra. São pessoas que legitimamente estão aqui para fazer o papel deles.
E o poder público, ele não pode se omitir de ouvir, né? Então, eu fico muito, assim, tranquila de saber que eu vou ter, lógico, embate por parte do Conselho. Eu preciso ganhar legitimidade. E, na verdade, não se ganha, se conquista. Então, o que eu estou pedindo a oportunidade é que eles me digam o que eles querem. Eu acho, eu fui colocada aqui muito mais como uma gestora que foi capaz de lidar com projetos da prefeitura bem sensíveis, na Copa, na Olimpíada, que movimentavam um volume grande de secretarias, e eu acho que eu tive esta capacidade. Então, o que eu perco em várias coisas que eu não tenho conhecimento, e tenho a humildade para dizer, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não conheço tudo isso, mas eu sou muito esforçada e sou uma pessoa dedicada àquilo que eu assumo. Então isso que eu vou fazer, buscar o caminho da convergência. Eu quero ser a ponte, né? Tá bom. Ai, que ótimo. Olha, Alexandra, foi uma delícia de entrevista. Quero te agradecer muito. A Rose também agradece pelas manchetes. As manchetes. E tem Conselho de Cultura semana que vem, Rose. Quer dizer, vai dar manchete de novo. Vai dar manchete, vai. Não, mas eu acho que o respeito e essa delicadeza com que a gente chega no serviço público, e eu fiz essa fala com os funcionários, porque aqui a gente tem muitos funcionários de carreira que estavam extremamente desmotivados, e o conselho da mesma maneira, né? Quer dizer, a cultura é diversidade, é pluralidade, e eu acho que a gente tem que dar ouvidos para isso. Então, eu quero te agradecer muito, te desejar um ótimo dia, e queremos ter você logo aqui de novo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ter muito assunto, porque a gente nem conversou, e eu agradeço o respeito com a minha chegada e eu me inteirar, mas eu sei que a gente tem muita coisa para conversar sobre coisas que afetam, e aí eu vou estar sempre aberta para a gente fazer essas conversas. Tá certo, obrigada, viu? Muito obrigada, um beijão. Um abraço, gente, até. Até.